Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas de hoje vai falar sobre trânsito e esclarecer um assunto que está aí gerando muita polêmica e dúvida nos motoristas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu na última semana, por unanimidade, validar uma punição administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro aos motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro. A decisão gera repercussão aí nacional e deve ser seguida aí por todos os tribunais do país. Ao todo, mais de 1000 processos aguardavam um posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o advogado, especialista em direito de trânsito, Daniel Domingues. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, satisfação novamente voltar aqui no jornal e espero contribuir com as informações necessárias para esse tema do bafômetro especificamente, que está gerando muitas dúvidas entre os condutores, muitas perguntas, muitas fake news também sobre o tema, do qual não condizem com a realidade da autuação. Pois é, doutor, a principal pergunta que o motorista se tem nesse momento é que se ele se recusa a fazer o teste do bafômetro ali no momento da abordagem policial, certo, ele pode ser preso? Não. O que acontece? Essa mudança do STF, na verdade, de entendimento, tá? Ela diz, respectivamente, ela está se referindo à matéria de direito, o que seria discussões judiciais, tá? Ela não mudou a aplicação da infração na rua, tá? Em termo popular. O que isso quer dizer? Lá nessas ações do STF se discutiu se as infrações eram válidas apenas pela mera negativa ao teste do bafômetro, se ela era constitucional, e foi declarado que sim, que elas são válidas e ponto. Então, quando a pessoa se nega a fazer o teste, ele vai ser multado por se negar a fazer o teste. É uma infração de mera conduta. Com essa infração, vai gerar 4 penalidades decorrentes, que seria o valor pecuniário, R$ 2.934,70, mais suspensão da CNH por 12 meses, 1 ano, 12 meses, mais 33 horas de reciclagem, que é o período da reciclagem, e a prova teórica, certo? Mas a negativa em si não tem fundamento à prisão. Não é isso que a aplicação do STF está dizendo. Está dizendo que a infração é válida, mas continua sim válido a ampla defesa, o contraditório, todos os tipos de defesas que se acusam nulidades, falta de notificações e demais atos. Então, em suma, continua a mesma coisa que era antes. O que se mudou agora é a discussão judicial. Antes se discutia que ela é inconstitucional, essa infração, sendo breve, dizendo que, como era uma infração apenas negativa ao teste, não teria a prova da embriaguez. E o STF disse que não, que quando você participa de uma blitz, tá? Você, cidadão, tem que provar que não estava embriagado. Como que tu vai provar? Então, tu chega numa blitz como culpado, literalmente. Então, como que tu vai provar que tu não estava embriagado? Fazendo o teste do bafômetro. Mas se tu não fizer o teste do bafômetro, tu vai ser multado por essa infração apenas, por negativa ao teste do bafômetro. Vai ser multado por não fazer o teste. Multado por não fazer o teste e não vai gerar prisão de forma nenhuma. Mas não por estar embriagado, possivelmente. Pode sim, lógico, ser preso se tu participar de acidente de trânsito ou na própria autuação o policial convalidar termo de prova em que você não tem condições psicomotoras de dirigir, alteração psicomotora. Tá? Isso é uma coisa que a gente vê seguidamente dos boletins da Brigada Militar, que às vezes o policial ele assina lá atestando a capacidade psicomotora da pessoa, né? Isso, exatamente. Porque aí nesse sentido, quando o policial você nega a fazer o teste, tu não tem alteração psicomotora, ele vai resguardar o teu direito de chamar uma pessoa habilitada para liberar o carro, mas tu vai ser multado e tu vai sofrer as sanções punitivas, que são as 4 que eu descrevi. Valor pecuniário, suspensão da CNH, reciclagem e prova teórica. Ponto. Tá? Então, essa questão não mudou literalmente. Agora, se tu concorreu com um acidente, participou de um acidente de trânsito, ou se tu descer do carro lá trombalhando, enfim, que tem sinais visíveis de embriaguez, o policial... Desacatar a autoridade também, né? É uma soma de penas. Mas, nesse caso, se ele descer alterado psicomotoramente e o policial verificar isso e lavrar uma produção de prova que ele tem alteração, sim, ele vai ser conduzido à delegacia, ele vai ser preso literalmente, sob pena de fiança. Muito bem. Bom, por que esse assunto agora volta a ser debatido? Porque a gente tem aí, há alguns anos já, essa lei em andamento, né? As pessoas estão cada vez mais acostumadas a participarem do teste do bafômetro nas abordagens aí da Polícia Rodoviária, seja estadual, federal e nas cidades. Por que esse assunto voltou agora à tona? Porque tinha milhares de ações, tá? Em que os condutores discutiam na via judicial, através dos seus respectivos advogados, a validade dessa infração por justamente ela não compor a prova da embriaguez.
tá? Então se dizia, se você tem direito a não produzir prova contra si mesmo, tá? E a negativa ao teste é um direito a não produzir prova contra si mesmo, por que essa infração é válida se ela não detém a prova? Quer dizer, se eu me nego, eu estou produzindo prova. Era isso que o cidadão litigava na via judicial. E o STF veio como carta final dizendo o seguinte, que se você se nega a fazer o teste, você que tem condições e deu o dever de provar que não estava embriagado. E a forma é fazendo o teste. Então, se você não fizer o teste, você está assumindo que está dirigindo embriagado. Então, nesse sentido, não se torna inconstitucional mais essa decisão. Então, se tu se negou a fazer o teste, vai ser multado e ponto. Tá? Então, se alongou por esses anos porque o STF foi acusado agora, em repercussão geral, para se manifestar se essa infração é válida apenas pela mera conduta da negativa ao teste. E o STF disse sim. Então, é o que eu estou dizendo aos condutores, inclusive uma colega minha falou de Porto Alegre. Tu entra em uma blitz já culpado, né? Como se tu tivesse embriagado. Então, tu tem o direito de se negar, pronto, vai ser multado, não vai ser preso como era antes, tá? Com as exceções que eu expliquei, se tiver alteração psicomotora. Mas, se tu não bebeu e tu quer provar que tu não bebeu, tu vai ter que requerer o teste e fazer o teste e aprovar o policial que tu não bebeu. Essa que é a diferença. Então, se eu não bebi, estou dirigindo, fui parado numa blitz e o policial te convida ao teste, eu necessariamente tenho que provar ao policial que eu não estou embriagado pedindo o teste do bafômetro. Bom, então, mais uma vez, eu vou pedir para o senhor relembrar, então, né, para quem está chegando agora, a gente está conversando sobre essa questão do bafômetro. Parei na blitz, me neguei a fazer o bafômetro, posso ser preso. O doutor Daniel Domingues está explicando aqui, né, então, que quem se nega não pode ser preso, mas sim multado. E a multa, mais uma vez, para a gente lembrar o valor, doutor, e as outras penalizações que o policial ali vai dá para essa pessoa, né? E outra coisa, essa pessoa ela vai poder sair dirigindo o local, ela não pode também ou ela pode? Certo, vamos lá. Quando tu se nega a fazer o teste, acontece a infração de recusa ao etilômetro, certo? É uma infração de mera conduta considerada hoje. Então ela vai gerar 4 penalidades que são divididas em escalas punitivas. O valor pecuniário, em primeiro lugar, que é uma multa que tu vai receber em caso da notificação, R$ 2.934,70 é o valor pecuniário, somada após esse ato a 12 meses de suspensão da CNH, não tem diminuição de prazo, são 12 meses sem dirigir expressamente sob pena de crime. E já passa a valer da abordagem policial esse prazo, a pessoa tem que ser notificada? Não, exatamente, tu tem que ser notificado, por isso que não mudou nada nessa questão, tu tem direito sim à ampla defesa do contraditório. Tá? O que aconteceu nessa mudança é que agora teve a resolução 844 de abril do ano passado, que aplicou o processo único de suspensão. Então, tu recebe a primeira notificação, que dá ciência da infração, com o valor pecuniário. A segunda notificação, ela te dá ciência do pagamento da infração, já embutida a suspensão da CNH. Então, isso mudou drasticamente também. Antes, tu conseguia, vamos lá, como o pessoal costumava dizer o bordão, enrolar, jogar para frente por 3, 4 anos. Isso não existe mais desde o ano passado, tá? Então, a partir da segunda notificação de imposição da penalidade, que é o pagamento da infração, tá? Nessa seara, termina-se o prazo e começa já ali a suspensão. Então, o pessoal agora que vai fazer recurso, enfim, tem que tomar cuidado com quem a procurar, com as informações que vai procurar, porque elas têm que ser precisas, sob pena de você sem a ciência de estar com a CNH suspensa e separado na rua. Aí gera a cassação, que é 2 anos sem dirigir, mas é fazer toda a CNH, além do processo criminal por desobediência de ordem, que é não dirigir. Bom, o senhor falava ali, então, tem a multa... A multa pecuniária, voltando ao bafômetro, então, a multa pecuniária... Multa, R$ 2.964 do valor, 12 meses sem dirigir, expressamente, sem dirigir é crime, 33 horas de reciclagem e a prova teórica. Eu costumo separar em 4 fases, que são exatamente essas 4 fases. Valor pecuniário, suspensão da carteira, reciclagem e prova teórica. Mas a pessoa vai poder sair dirigindo lá do local? Não, aí que não pode. Quando parado e ser negado a fazer o teste, o policial, sim, vai liberar ao condutor uma ligação para uma pessoa que seja habilitada e que venha e faça o teste de momento, provando que não está embriagado, e aí vai liberar o veículo. E a pessoa também, com a retenção da CNH, com um recibo de 24 horas para a pessoa retirar a CNH no outro dia, provado que não bebeu no dia posterior. Então, ela vai até o quartel da brigada ou da Secretaria de Trânsito com esse recibo,
faz lá o teste e retira a CNH normalmente, e aí vai participar da ampla defesa do contraditório, que são as notificações da infração. E nesse momento, nesse período, ela pode dirigir? Não pode, enquanto está acontecendo o processo... No momento em que ele é parado e se nega a fazer o teste, o policial retira a posse da CNH dele, então ele não pode mais dirigir. O veículo dele vai ter que ser liberado por outra pessoa habilitada, que não bebeu, logicamente, tá? Então, nessa seara de 24 horas, ele não pode dirigir porque ele está com a CNH retida. Depois dessas 24 horas, ele vai retirar a CNH e aí ele pode voltar a dirigir. E só não vai mais poder dirigir depois do final das instâncias do recurso que eu expliquei anteriormente. Bom, a gente está voltando a vários assuntos, porque exatamente são muitas dúvidas que a gente tem recebido sobre essa questão. Inclusive, o senhor também tem recebido lá no seu escritório muita gente perguntando sobre isso. E o senhor falava aqui no início da entrevista essa próxima dúvida aqui, que é fazer o teste do bafômetro. Não é a pessoa produzir uma prova contra ela mesma, já que a pessoa chega culpado lá na Blitz, né? Ela chega já culpada. Então, ela faz o teste do bafômetro para provar que não está embriagada. Mas isso não é produzir uma prova contra si? Exato. É por isso que nós, juristas, não se conformamos com essa decisão do STF. Mas foi assim que foi decidido. Tu chega em uma blitz... Essa decisão do STF está dizendo exatamente isso. Você chega em uma blitz culpado. Você chega em uma blitz como embriagado. Então, você tem que provar que não estava embriagado com apenas uma forma, fazendo o teste do etilômetro. Porque se você se recusar, independente de qualquer outro motivo, você vai ser multado por recusa ao teste do bafômetro e vai ter a infração de trânsito. E, infelizmente, é isso. O tribunal não considerou inconstitucional a situação de negativa ao teste do bafômetro. Ele considerou que, se você se recusar, você tem a obrigação de provar que não estava embriagado. Essa que foi a mudança efetiva. E essa que é a realidade de aplicação do direito. Bom, o pessoal também está na dúvida da questão de recorrer, né? Então, o pessoal acabou sendo multado lá porque não quis fazer, ou então porque fez e deu resultado positivo. Como é que funcionam os prazos para recorrer dessas penalizações? Perfeito. Então, ela teve duas mudanças drásticas ano passado, por isso que eu digo agora para os condutores cuidarem com os profissionais que vão contratar, tá? Procurar informações junto a autoescolas, enfim, pessoas habilitadas, porque mudou muito essa questão. O ato de notificação continua-se o mesmo, mas com a grande mudança do processo único, trazido pela resolução 844 do ano passado, de abril do ano passado, do CONTRAN, que ela diz o seguinte: quando o infrator é o mesmo proprietário do veículo, o processo é único. Então, se dá apenas duas notificações. A notificação da ciência da infração, que é uma notificação de uma carta da multa dizendo que você foi multado pela negativa ao teste, enfim, ou qualquer outra infração, relativamente à infração do bafômetro, tá? Ou penalidades ou infrações que tenham suspensão da CNH. E a segunda notificação, que tem o valor pecuniário, nessa está embutido, tá? Já a notificaçãozinha da suspensão da CNH. Findado aquele prazo não recorrido, já começa a suspensão da CNH imediatamente, porque o processo já está formado unicamente por aquele ato. Esse que é o grande cuidado. Depois de encerrada essa parte de notificação do pagamento da infração, se começava o processo de suspensão da CNH com 3 esferas de recurso, que não tem mais. Então, o pessoal vai achar que vai estar recorrendo, como é o dito popular, e não vai estar, e vai estar com a CNH suspensa. E aí vai ser parado, crime, 2 anos de cassação e todos os demais atos. Então, muito cuidado com os aviadores aí que se dizem entendedores de direito de trânsito, porque vai trazer prejuízo aos condutores e aos condutores muito mais ainda. E a outra mudança é que quem não é proprietário do veículo e foi multado, após a segunda notificação de imposição da pena, que é a notificação com o pagamento da infração, começa sim o processo de suspensão da CNH. Nesse não mudou, porque é proprietário diferente. Então, essa é a diferença. Mas se você é o mesmo proprietário, a partir do pagamento da multa já começa a suspensão da CNH. Quanto tempo digamos assim, se a gente colocar são 30 dias, 20 dias, a expedição da notificação ela tem que ser expedida no prazo de 30 dias após o fato. Ponto A, artigo 280 e 281. Então, a partir de 30 dias começa a contar. Artigo 280 e 281 do Código de Trânsito, inciso primeiro e inciso segundo, que lá está especificamente dizendo que tem que ser expedida a notificação dentro do prazo de 30 dias. Então, vai ser expedida dentro do prazo de 30 dias e aí você vai receber a notificação com o prazo embutido de defesa. Depois dessa defesa, tem o prazo decadencial de 6 meses para julgamento dessa defesa.
e após a suspensão da CNH. E nesse período... Então ficou bem rápido. Tá, né? mas nesse período fica contando a CNH como suspensa? Normal. Então, a partir de 6 meses lá, que daí vai contar como suspensa. Exatamente. Mas lá naquela última cartinha ela está dizendo, então tem que cuidar agora os essa questão. Prazos. Né? Muito bem. Bom, essa é a última pergunta que eu tenho, doutor. É uma pergunta que muita gente tem medo, porque existiu uma questão, logo que eu lembro que saiu a lei do bafômetro, certo. do limite de álcool no sangue. Porque havia aquela informação, por exemplo, o enxaguante bucal tem um percentual de álcool, alguns medicamentos levam um percentual de álcool, algo assim eu lembro na época que se falava bastante. Certo. A dúvida dos condutores existe um limite de álcool no sangue que o bafômetro pode apontar ou não, que é permitido? Sim. Aí a questão não é mais de limite. O limite é 0,00. Mas, quando se trata de teste do etilômetro, a margem da máquina traz 0,04 de medida, que é a margem de erro da máquina, que ela desconsidera. Então, esse 0,04, na minha interpretação, que li o manual da máquina, ela elimina essa questão ali de presença de álcool na boca, por exemplo, enxaguante bucal, ou algum outro sagu, enfim, doces, enfim. Uma vez eu recebi um motorista que ele disse assim, tá, mas e se eu beijei a minha namorada, ela bebeu, eu não bebi, e aí vai ficar o cheiro de álcool aí na minha boca? Por isso que o teste ele é condicionado a duas formas, então. Teste e reteste, que eu vou te explicar agora nesse momento, tá? E a margem de erro da máquina. Então, quando tu é parado e tu vai fazer o teste do bafômetro, tá? O policial vai te acusar e tu vai soprar o teste. Esse sopro tem que ter um mínimo contínuo de ar pulmonar, que é de 3 a quase 5 segundos, porque ele vai puxar o ar pulmonar, como eu acabei de dizer, e não o ar da boca, tá? E ali ele vai dizer corretamente, automaticamente a máquina vai dizer que a presença de álcool no sangue e não da boca. E esse primeiro teste ele é descartado porque a máquina se autoprograma para o funcionamento. E aí, após um prazo mínimo aí de 15 minutos, a máquina está pronta para o funcionamento correto e automático, que vai puxar o ar da boca. Por isso que tem o teste e o reteste. Então, não é uma cortesia da autoridade, sim a forma de funcionamento da máquina. Então, se ele apontou ali alguma coisinha, o guarda pede para ele aguardar um pouquinho mais, né? Isso. E daí ele vai refazer esse teste em 15 minutos. Exatamente, vai deixar inclusive ele livre. Por quê? Porque não vai ter mudanças. Daqui a pouco, tudo bem, as pessoas tomam água, enfim, nesse meio tempo. Porque o que acontece? O segundo teste, que ele é automático, ele vai buscar o ar pulmonar. Então, o que está no pulmão não vai sair dali, né? Então, ele vai buscar a forma, ele vai apitar ali a quanto de presença de álcool tem no sangue. Mas se ficar até 0,04, ele vai ser liberado porque é a margem de erro da máquina. A partir de 0,4, que seria 0,5, aí já tem 1 acima. Por isso que é 0, né? Então, 1 acima, passou do 0,4 é 1 acima, já é multado, enfim. E até 0,33... é a mesma multa da recusa do teste do bafômetro. Vai ser liberado, chamando um habilitado e todos os demais atos. A partir de 0,33 é a alteração psicomotora. Então, tu vai ser conduzido à delegacia, preso, se passar de 0,33. Esse que é a grande diferença. Então, se tu fizer o teste e passar de 0,33, sim, tu vai ser preso. Uma dúvida, a pessoa, quem pega o teste do bafômetro, é preso, vai para a delegacia, geralmente ele recebe a fiança lá, tem que pagar a fiança. Não pagou fiança, é baixa presídio ou não pode? A motivação da liberação, ela tem uma livre fixação de valores pelo delegado, e também o delegado vai analisar a situação prática ali, ele pode até liberar sem a fiança, né? Fazendo a análise ali que não traz perigo, enfim, demais aspectos do condutor. Mas isso não condiciona ao acidente, porque, por exemplo, a pessoa está embriagada, causa um acidente, né? Preventivamente, até por minha interpretação e pela própria legislação, ele poderá sim ficar preso, né? Mediante também fiança e liberação posterior por alvará de soltura, dependendo dos argumentos e demais aspectos do crime ali. Né? Bom, essa lei, doutor, é muito complexa e eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente está conversando com o advogado, especialista em direito de trânsito, Daniel Domingues, um dos melhores advogados na área de trânsito aqui da região do Alto Uruguai, esclarecendo essa questão do bafômetro. Muito obrigado, doutor, e por favor, volte outras vezes aqui para falar sobre esses e outros temas importantes para a nossa comunidade. Perfeito. Muito obrigado pelo convite aqui, pela recepção. E espero sempre ajudar os condutores da melhor forma possível. E obrigado ao jornal, Leandro. Satisfação. Bom, se você tem mais dúvidas sobre este assunto e também outros assuntos de trânsito, deixe nos comentários para quem nos acompanha no Facebook ou no YouTube as suas dúvidas, para que a gente possa produzir mais conteúdos como este e esclarecê-las em outras entrevistas. Você pode rever esse material e outros em tvbomdia.com e também nas nossas edições impressa e digital. Obrigado e até o próximo programa.